Oi, gente, quero compartilhar com vocês hoje um penteado para uma noivinha loira, tá? Uma dica importante que eu tenho para deixar é de você não usar a massa amarela, aquele amarelo ouro, né? Porque senão a noivinha vai ficar, a boneca vai ficar com o cabelo muito artificial, muito gema de ovo. E hoje, geralmente, quem tem luzes tenta fugir desse amarelão. Então, para fazer cabelo loiro, eu sempre faço uma misturinha de marrom com ocre. Deixa eu mostrar para vocês. Olha, eu pego a massa natural, ponho um pouquinho de branco para tirar a transparência e misturo tinta marrom e ocre ouro, tá? Essas aqui são de tecido. E aí eu vou misturando as duas e colocando um pedacinho para secar até achar o tom que eu quero, tá bom? Esse aqui vai ser o tom que eu vou fazer o fundo do cabelo da boneca e depois eu vou utilizar a tinta dourada, Metal Colors, ou a dimensional dourada também funciona, tá? Para fazer o efeito de luzes no cabelo. Então, vamos lá. Vamos sovar a nossa massa. Separo aqui uma quantidade. E vou cobrir a cabeça da boneca. Sovo a massa. Vou agora fazer uma bolinha, tirando as rachaduras dessa massa, pressionando bem, para tirar qualquer imperfeição, qualquer rachadura. E aí, eu tenho aqui, então, uma bolinha já lisinha, né? Eu vou apertar só aqui na parte de baixo, mas vou manter essa parte de cima gordinha. E a parte de baixo eu vou afinando. Por que que eu faço isso? Para eu ter um resultado de um penteado com um pequeno topete. O topete de hoje não vai ser muito alto, não, porque o modelo que eu vou fazer não é de topete alto, mas mesmo assim eu vou deixar um pequeno topete. Então, essa parte fininha aqui, ela vai na nuca da noiva e essa parte de cima, que tá gordinha, vai ficar próxima aqui da testa. Então, olha, na hora de posicionar na boneca, a gente vai posicionar da parte fina pra cima, tá bom? Eu gosto sempre de dar uma molhadinha aqui na cabeça pra massa aderir sem necessidade de cola. Deixa eu procurar minha água aqui. Isso, ó. Tem um vidrinho com água aqui que eu sempre uso. Quando eu posso evitar a cola, eu evito, tá? Posicionando da nuca pra frente. Eu vou agora levando a massa aqui, passar atrás da orelha,
Do outro lado a mesma coisa, vou pressionando, levando a massa, passo por trás da orelha. E aí, essa massa que tá aqui em cima, eu vou agora trazendo e posicionando. Eu já sei, já estou vendo que tem muita massa aqui, então eu vou tirar o excesso porque eu não quero um topete muito alto, tá? Quando é um topete mais alto, a gente deixa, mas no caso desse penteado aqui, eu não quero penteado com o topete muito alto, não. Então, eu vou fixando ela na testa, na cabeça da noivinha. Serve também para 15 anos, né? Debutante, esse penteado. Um penteado muito usado. E eu vou cortar esse excesso aqui. Ó. Aqui com uma esteca lisa, né? Pode ser uma agulha. Você vai acertar essa massinha que nós cortamos ali. Vendo que a massa tá ficando esbranquiçada, eu tiro esse esbranquiçado com água daqui a pouquinho, tá? Não tem problema não. Vou tirar esse biquinho aqui também. Não preciso tirar essa marquinha, não, porque ela já tá na direção que eu quero que faça o risco, né, do cabelo, então não tem problema. Se fosse o caso, eu alisaria ali também para tirar aquela marquinha. Bom, todas as vezes que a gente for fazer um penteado, a gente tem que tomar alguns cuidados. Vou molhar um pouquinho aqui a mesa. Vou passar aqui na cabecinha dela para tirar aquela mancha branca que eu comentei agora há pouco. Aqui também. E passando essa aguinha, não só eu tiro a mancha, como eu facilito a marcação também do cabelinho. O que eu tenho sempre que ter em mente quando eu vejo um penteado e vou executar, é que eu tenho que pensar de onde tá saindo o cabelo, para eu direcionar os fios na posição correta. Esse penteado que nós vamos fazer hoje, ele tem uma marcação assim, ó. Vem o cabelo sai de trás da orelha e vem pra cá, e aqui vão ser os cachos, tá? Então, todo o cabelo que vai estar amarrado, ele vai ser direcionado a esse ponto aqui, tá bom? Então, eu vou fazer agora umas marcações que eu chamo de marcação guia, que é fazer alguns traços direcionando para aquele furo que eu marquei ali, ó, em toda essa parte superior aqui da cabeça, ó. Todos eles encontrando lá com o furinho que eu fiz, ó. Depois que eu fiz esses traços guias, eu posso, então, fazer outros bem... Eu gosto até de usar uma esteca menor. Eu faço outros bem juntinhos, direcionando todos eles, né, para a mesma posição ali. Quando eu faço esse traço guia, eu não corro o risco de marcar o cabelo errado. Quando você já tem experiência, você consegue fazer o penteado sem precisar usar essas dicas. Mas se você ainda é iniciante, é bom fazer esse passo a passo, porque aí você
não erra. A sua possibilidade de errar é mínima, porque você vai agora seguir a direção dos traços que você já havia feito. Quanto mais juntinho eu conseguir colocar essas marcações, mais bonito vai ficar o efeito. Aqui eu tenho que continuar as marquinhas que eu fiz até lá atrás. Lembrando sempre de começar a marcar desde a raiz e levando a marcação lá pra trás, né? Eu não começo a marcar aqui, ó, da parte reta e deixo a parte da raiz sem marcar, não. O traço tem que sair aqui da raiz e ir lá pra trás, pra parecer bem real. Então, ó, a parte que eu já tinha definido já está marcada, tá vendo? Toda marcadinha. Essa outra parte aqui, os fios vão descer lisos até um certo local e os cachos só na ponta. Então, eu faço essa marcação já na direção dos fios que vão vir. Minha massa começou a ressecar, eu vaporizo um pouquinho de água aqui. E vamos marcando. Esse penteado tá sendo feito numa noivinha fofinha, mas você pode aplicar essa técnica em qualquer estilo de trabalho que você estiver fazendo, seja bonequinhos humanizados, você só vai adequar a quantidade de massa e fazer proporcionalmente, né? Mas o jeito de fazer o penteado é o mesmo, independente do tipo de boneca que você vai fazer. Se você quer um penteado com massa, essa técnica serve. Então, olha, agora que eu já tenho, vou até reforçar aqui para vocês verem melhor. Ó, eu sei que alguns fios vão vir nessa direção, ó. E outros vão vir, né, para baixo aqui, tá bom? Então, agora nós vamos usar a extrusora e vamos fazer a retirada desses fios. Eu tenho uma extrusora chamada extrusora mágica, mas quem não tem pode fazer isso com a extrusora convencional mesmo. Dá um pouquinho mais de trabalho, porque o bico que a gente usa é um bico bem, que tira a massa bem fininha, né? Esse bico de chuveirinho aqui, ó. Então, se você tem a extrusora comum, você vai ter que fazer um esforço a mais aí. Mas nada que seja impossível de fazer, não, tá? Vou pegar uma massinha.
colocar dentro da extrusora. Tô sovando a massa aqui antes de colocar na extrusora, para que ela não saia de lá de dentro ressecada, tá? Ui! Quietinho, boneca. Isso, já sovei bem. Passo aqui um tubinho e vou inserir na minha extrusora. Se alguém ainda não conhece, essa é a extrusora mágica, tá? A boneca não quer ficar quieta. Vou colocar a massinha aqui. Coloco meu disco. Deixa eu guardar o resto da massinha que ainda não tá sendo usada. E aí, nós vamos tirar os fios. Essa extrusora é fácil porque é só girar aqui atrás e os fios já vão sair ali, ó. Se você tem a outra extrusora, você vai fazer um pouquinho mais de força, tá? E aí, eu vou tirar em mechinhas. Não tem exatamente um número certo de fios para cada mechinha, não. Mas eu tiro em mechinhas, porque eu já vou deixar pronta os cachinhos para a hora de aplicar na cabecinha dela. O comprimento aqui é a gente que define também, né? Deu uma emboladinha, eu desembolo. Acho que já vai estar bom de cachos já. Na verdade, não são cachos completos, não. A gente vai cachear só a pontinha da mecha. Eu uso um palito de churrasco para que fique um cacho mais solto, tá? E aí, em vez de cachear o cabelo todo, eu vou deixar uma parte lisa, jogo ela ali para trás, e vou cachear só as pontas, ó. Giro aqui. Só a pontinha. E empurro para que eu tenha o cachinho formado, olha. Ficou ali, então, uma parte lisa e a ponta cacheadinha, tá vendo? Vou fazer isso com os outros também. Sempre observando a dica de que eu vou cachear só aqui a pontinha, eu dou uma ou duas voltinhas só, seguro um pouquinho para ele tomar a forma e eu não puxo, porque senão eu desmancho o meu cacho. Eu empurro, tá? Porque aí eu mantenho o cachinho que eu fiz.
Vamos fazer isso com todas as mechinhas que eu separei, para ficar um cabelo bem cheinho. Se fosse para cachear o cabelo inteiro, eu ia enrolando aqui até o final. Como eu quero uma parte lisa, eu vou enrolar só um pedaço e empurro, ok? Vamos lá. Sempre dou uma ajeitadinha nos fios antes de começar a enrolar eles aqui. Opa. Empurro. Vou deixando esses cachinhos descansando ali um pouquinho. Empurro. Sempre que você tira do palito, você pode dar mais uma ajeitadinha, que como a massa tá molinha, ela aceita, né? Empurra. E ajeita. Segura um pouquinho, que é bem repetitivo, né? Tem que fazer com todos. Isso, estamos quase acabando já. Uma outra dica legal é que quando você tira da extrusora, ele já fica com as pontinhas viradas em alguma direção. Então, eu aproveito essa pontinha que já tá virada para cá, ó, e continuo a girar o cabelinho na mesma direção que a pontinha já estava virada. Empurro. Se por algum motivo a sua massa agarrar no palitinho, a minha geralmente não agarra, mas pode acontecer. Aí você pode untar esse palitinho com óleo de bebê ou com vaselina, para o cabelinho não ficar preso nela. Mas a minha geralmente não acontece, não.
último. Pronto. Aí agora eu vou deixar esses cachinhos descansando um pouquinho aqui atrás, para eles tomarem essa forma mesmo, e só depois a gente vai aplicar na boneca. Enquanto eles tomam o formato cacheado, seca um pouquinho ali nessa forma, nós vamos cobrir a cabecinha da boneca com os fios, né? Para que fique um penteado bem mais parecido com o real e fica aquele penteado mais desarranjado, mais despojado. Nós vamos tirar mais alguns fios aqui na extrusora. E agora a marcação é super importante, porque a gente vai seguir essa marcação que a gente fez para acompanhar a direção dos fios. E aí eu posso pegar... a noivinha não quer parar em pé de jeito nenhum. Ela não tá colada ainda, né? Ela tá pesada pra lá. Bom, a gente pode pegar de 2 em 2 ou um fio a fio, tá? E nós vamos, então, acompanhar o desenho que tá feito aqui atrás e colocar, então, esses fios. Eu deixo ele soltinho, assim, ó, tá? Longe, eu não coloco rente com o penteado, não. Deixo ele mais longe para ficar assim bem despojado, bem soltinho. E esse fiozinho que ficou aqui para baixo eu posso deixar. Ele já vai fazer um volumezinho aqui com o restante do cabelo quando eu for colocar, tá? Vou pegar mais uns 2 fios aqui. Junto as pontinhas. Eu gosto de cortar a pontinha ressecada. Se a sua massa estiver muito seca, você põe um pouquinho de água. Deixa eu esguichar uma aguinha aqui no cantinho. E vou passar uma aguinha aqui, ó, pra ele fixar o meu fio ali. Parto daqui e levo até lá no final da marcação. Mesma coisa, levo até o final da marcação. Eu vou pegar um só. E vou colocar nesse meiozinho aqui, ó. Você tem que ir analisando de acordo com o resultado que você está obtendo e o que você quer, né? Você vai olhando para a sua peça. Esse fiozinho aqui, ó, ele tá muito pra cá, eu quero levar ele pra lá, ó. Então, eu vou ajeitando o cabelo da minha boneca como eu achar que devo, ó. Puxar ele um pouquinho aqui pra trás. Mas não quero colar ele, grudar ele na cabeça, não. Só puxei um pouquinho. Vou tirar essa pontinha ressecada. Passar um pouquinho de água.
Sempre lembrando que todos os fios têm que vir parar aqui, né? Não interessa de onde ele vai começar, ele vem para essa parte aqui, que é o centro onde a gente fez aquela marcação no início do trabalho. O legal de usar a água é que seu trabalho não vai ficar brilhando, né? Fica um acabamento legal. Agora aqui eu vou deixar sem o cabelo por enquanto, nessa última faixa aqui, porque eu só vou colocar o cabelo aqui depois que eu já tiver colocado embaixo, tá? Porque aí essa última mechinha, ela vai vir meio caidinha assim, ó, por cima do cabelinho que já vai estar aqui embaixo, tá? Então, esse último pedacinho eu vou deixar, porque de acordo com o penteado que eu estou copiando, essa última mechinha, ela sobrepõe aos outros. Então, eu vou passar pro lado de cá, vou pegar duas mechinhas, dois fiozinhos aqui. Passei uma aguinha e vamos lá. Não tem segredo nenhum, sempre direcionando ali atrás. Mais um pouquinho. Direciona ali. Dá uma ajeitada nesses fiozinhos que estão aqui embaixo, né? Pra eles ficarem pra baixo mesmo. Aqui tem um rebeldezinho, vou dar uma esticadinha nele. Vou tirar mais alguns fios aqui na extrusora. Deixa eu colocar mais massinha. Danadinha, fica quietinha aí. Porque o corpinho dela ainda não tá seco o suficiente, gente. Por isso que ela tá envergando. Eu fiz ela com a cintura levemente quebradinha. Aí ela fica meio desobediente assim. Daqui a pouco para. Tirar a massinha que já tá seca aqui na pontinha do meu disco, ó, porque senão ela atrapalha a outra de sair. Ixi, só um minuto. Deixa eu limpar aqui onde ficou sujinho de massa. Tirar mais alguns fiozinhos aqui, não vou precisar de muitos, não.
Mais um pouquinho de água. Essa aguinha que eu ponho aqui é água pura, tá, gente? É água pura, só porque eu não posso ter uma vasilha de água perto de mim, para não correr o risco de acidentes. Então, eu coloco naquele vidrinho ali e vou usando aos pouquinhos. Aqui também eu vou deixar a última mechinha para colocar só depois que as de baixo já estiverem coladas, tá? Aí eu vou dar uma analisada no meu penteado, ó, tá faltando fios aqui. Eu quero alguns fios mais altos aqui na frente. Então, eu coloco. Aqui também. Lembrando que a hora que essa massa secar, ele vai aproximar mais da cabeça. Então, eu posso deixar ele mais longinho da cabeça. Sempre observando e vendo aonde você precisa tirar, onde você precisa colocar. Vai do gosto e do modelo que você estiver copiando. Como é que ela já tá ficando bem... Os fios estão bem espalhados, tá bem legal, tá do jeito que eu quero mesmo. Vou pôr mais uns aqui pra baixo. Se você não se der bem usando a água, pode usar cola de biscuit. Mas eu prefiro a água para não deixar aquele brilho da cola. Tem hora que a água não cola, né? Mais uma aqui na frente e pronto. Olha que linda que ela já tá ficando. Viu como os fios ficam soltinhos mesmo? Depois que seca, eles abaixam um pouquinho, mas ainda deixa esse resultado meio despojado, meio desarranjado assim, tá? Tá usando muito. Aí agora, nós vamos começar a colocar os cachinhos aqui embaixo. Eu dou uma apertada aqui, eu não quero tanto volume, mas essa massinha que ficou aqui pra baixo, eu já aproveito ela pra ajudar a compor os cabelinhos aqui. Aí agora, nós vamos ter que passar cola. Por quê? Porque os cachinhos, eles já estão com as pontinhas bem secas, então só a água não vai grudar, tá?
Aí a gente vai usar uma colinha branca. Use o mínimo de cola que você puder. E aí, eu vou fazer 2 camadas de cacho. Eu começo pela camada de baixo, porque o cabelo dessa noiva que eu tô fazendo, ele é um cabelo bem comprido. Então, eu passo a cola aqui embaixo primeiro. E vou deixar o cabelão dela lá no bumbum. Ó, tá vendo? Mais um aqui do lado. Do outro lado também. Ó, tá ficando com um cabelo bem compridinho, do jeito que eu quero. Se você quiser um cabelo mais curto, você começa a colar ele mais em cima, né? Ou faz o fio menor. Aí, aqui, ó, esses de ladinho aqui, eu já posso colar no lugar certo. No meio eu faço 2 camadas, mas aqui eu já faço no lugar certo. Aí, aqui eu tenho que tirar esse excesso, ó. Eu corto com a minha unha mesmo, se você preferir, você pode usar uma tesoura ou uma esteca. Minha unha não cortou porque a massinha já tá mais sequinha. Eu sempre faço um lado e outro, né? Pra ficar simétrico. Não ficar mais fio de um lado do que do outro. Esse fiozinho eu tô pondo pra frente. Vendo por que é importante a massa tá riscadinha lá embaixo? Porque em alguns lugares aparece, ó, entre os fios. Então, se tiver uma massa lisa lá embaixo, vai aparecer. Por isso que é importante riscar. Ui. Do outro lado. Jogo um cachinho pra frente também. Agora, aqui eu vou colocar alguns cachinhos por cima. Eu escolho um bem bonitinho para ser o do centro. Sempre que a gente prende o cabelo, o cachinho que vem aqui por cima, ele é mais curto do que os outros, ó. Tá vendo que ele tá acabando aqui, ó. Porque o de baixo tá solto e o de cima foi preso aqui, então automaticamente ele vai ficar mais curto mesmo que os demais. Ó. Isso. Aí, agora que a gente já fez isso, nós vamos fazer, então, as 2 mechinhas, uma de um lado e outra do outro,
pra dar o acabamento aqui, ó, né? Não pode ficar feinho assim, não. A gente dá um acabamento bonitinho ali. Eu vou voltar no extrusor e vou tirar mais umas mechas. Vou dividir em duas. Aí eu vou pôr uma de um lado e outra do outro. Tento dividir mais ou menos o mesmo volume de fios, né? Deixa eu comparar uma com a outra aqui. Acho que tá legal passar só mais um do lado de lá. Essa aqui tá mais generosa. Acerto as pontinhas dele aqui. Passo um pouquinho de água. Posso usar água nesse? Posso, mas agora há pouco você falou que não usava. Porque essas mechas de baixo estão secas, mas essa daqui eu acabei de tirar da extrusora, então eu posso. A água vai colar direitinho. Posiciono aqui na frente. E deixo a mechinha de cabelo cair. Aí, aqui eu vou cortar, tá? Vou tirar um pouquinho aqui na frente. Isso. Agora, do outro lado. Acerto as mechinhas, a pontinha, né? Coloco um pouquinho de água aqui. E vamos lá. Deixo caidinho. Corto o excesso aqui. Olha lá, ficou muito largo aqui. Deixa eu juntar um pouquinho mais. Ficou frouxo. Agora sim. Agora, nós vamos fazer a franja. Esse penteado aqui tem franja. Vou acertar aqui também, ficou sobrando cabelinho aqui, ó. Eu corto. Observa a frente do seu cabelo, principalmente se não for ter franja, tá? Pra não ficar todo desarranjado ali na frente. Vou tirar mais um pouquinho, agora não precisa ser uma mecha tão comprida. Vou dar uma penteadinha nela aqui. E como a dessa noiva é um franjão, eu vou usar os fios todos juntos. Então, já tô dando uma penteadinha nele aqui, ó. E vou tirar a mecha toda junta, ó.
acerto as pontas, né, ó. Na franja eu gosto de pôr um pouquinho de cola também, pra não correr o risco dela soltar, tá? Mas é pouquinha. E aí eu colo a franja dando um volume aqui na frente, ó. Eu faço uma pequena curvinha aqui, tá vendo? Aí eu vou cortar essa parte de baixo aqui, tira esse excesso, para que na minha curvinha fique quietinha aqui, noiva. Boneca teimosa. Voltando ao raciocínio, eu fiz uma curvinha, ó, tá vendo? E acertei lá embaixo dessa curvinha. Essa curvinha agora eu vou colar aqui, olha, dando esse movimento, esse volume, ó. Vendo aonde eu acertei, é o que encosta na cola. Prendo bem lá, tá vendo? E agora eu obedeço aquele movimento da curvinha que eu fiz e trago essa franjinha aqui pra trás. Olha que gracinha. Ficou muito emboladinho aqui, eu não gostei não. Vou tirar e vou dar uma acertada nessas pontas aqui. Corto na diagonal. Vou pôr um pouquinho de cola aqui. E vou colar a franjinha dela. Olha lá. Começou a soltar aqui na frente, por isso que eu ponho a cola, tá vendo? Ui, coloquei a mão na frente de vocês. Com a ajuda de uma estequinha, eu vou prender melhor. Ó, dou uma apertadinha para ele prender bem aqui. Eu gosto de um topete mais acentuadinho aqui na franja. Pronto. Aí agora é só enfeitar aqui atrás, né, com uma tiarinha simulando aqui a boneca vai usar. No caso dessa boneca minha aqui, eu vou colocar uma tiarinha de renda. Eu já recortei uma rendinha. Tá aqui, tá vendo? Já cortei umas florzinhas na minha rendinha. E vou montar o arranjo aqui. Aplico a colinha. E faço. Tem que ver qual que é o lado da renda, senão a gente cola a renda do lado avesso, né? Tem sempre um lado que é mais bonito. Pronto. Olha lá que lindo. Vou dar um giro, deixa eu tirar essas coisas aqui do fundo. Vou dar um giro na nossa noivinha.
Se quiser deixar um charminho aqui pra frente, né? Ó. Mas como ela tá com o cabelinho, com a cabecinha tombada, eu acho que aqui atrás não vale deixar o cabelinho mesmo, não. Deixa só desse lado aqui. Olha que linda. Tá vendo? Pronto. Esse cabelo ele pode ficar desse jeito aqui, tá? Ou se você quiser, você pode usar uma tinta Metal Colors, que é essa que eu uso, é a Ouro. Eu diluo ela com um pouquinho de água e aplico no cabelo da noivinha com pincel. Pega um pincel de cerdas macias. Se você preferir, pode ser um pincel mais grosso, mas eu prefiro usar um pincel filete para eu ter maior controle do movimento, tá? Só que eu vou esperar esse penteado secar um pouquinho, depois eu vou diluir com um pouquinho de água a minha Metal Colors e vou então fazer aqui algumas nuances de luzes no cabelo da noiva. Aliás, é até melhor, eu vou tirar aqui essa rendinha, porque eu gosto de fazer as luzes antes de colocar o arranjo, para não correr o risco de sujar o arranjo, tá? Então, ó, eu vou deixar ela secar desse jeito aqui, dar um tempinho para ela dar uma secadinha, para a cola desaparecer. E aí, vou fazer, então, as nuances com Metal Colors dourada. Se você não tiver a Metal Color, você pode usar a dimensional também, com um pouquinho de água também, e nunca usa o bico para aplicar lá na noivinha, não, senão vai ficar grosso. Coloca num cantinho, põe água e aplica com o pincel, tá bom? Fazendo movimentos suaves de acordo com a quantidade de luzes da pessoa que você tá copiando, tá? Se for um cabelo, por exemplo, só com californianas, você vai colocar as luzes só aqui na pontinha dos cachinhos. Não é o meu caso. O caso da minha boneca vai ter luzes em toda a extensão do cabelo, tá ok? Ei, pessoal! Então, agora eu já estou aqui com aquela noivinha que nós acabamos de fazer. Coloquei o cabelinho dela na aula anterior. E agora eu já dei tempinho. O cabelinho dela já deu uma secadinha boa. Ainda tá maleável, porque o biscuit vai ficar ainda por um tempo molinho. Mas não é um molinho que eu consigo atrapalhar, estragar. A cola, as marquinhas da cola que eu tinha colocado aqui já sumiram, já ficou transparente, tá vendo? Então, agora é a hora de fazer o efeito de luzes nesse cabelo. Pode ser que você deseje deixar a noivinha desse jeito mesmo, a boneca com esse tom de cabelo. Se for, já tá pronta. Mas, no nosso caso aqui, nós vamos fazer um efeito de luzes. Como eu falei no vídeo anterior, eu utilizo a Metal Color ou a tinta dimensional para fazer esse efeito. O tom de dourado que eu quero é mais parecido com esse da Metal Color, então eu vou colocar um pouquinho dela aqui. Sempre que eu vou fazer luzes, eu diluo na água. Deixa eu tirar assim, para ficar mais fácil virar a aguinha aqui. E com um pincel fininho, eu vou misturar essa tinta com a aguinha. Eu pus muita água. Vou tirar um pouquinho dessa água aqui com... Vou sugar um pouquinho dela com um lencinho aqui. Isso, tá? Não precisa de muita água, não. Porque senão fica difícil pra aplicar. Grosso demais, vai ficar cheio de gruminhos. E rala demais, ela vai ficar escorrendo. Então, é bom achar um ponto
um meio termo aí, né? Que ela fique fácil de espalhar, mas que não fique escorrendo no cabelo da boneca. Vou pôr mais um pouquinho de água. Tirei muito. Pronto. Desse jeito aqui eu já gosto de trabalhar, olha. Ela não fica pingando, escorrendo não, mas ela tá numa consistência legal. Aí eu vou limpar o meu pincel pra não correr o risco de borrar a cabeça da minha boneca. Muita calma nessa hora pra não sujar o vestidinho que já tá pronto, né? E vamos lá. Eu gosto de fazer primeiro essa parte de trás aqui. E aí a gente vai, então, dando o efeito de luzes, ó. Aí vai depender da quantidade de luzes que você quer colocar, né? Se você não estiver copiando ninguém, você põe ao seu critério. Se você estiver copiando, você olha se o cabelo da pessoa tem mais luzes ou são apenas algumas mechinhas. E aí a vantagem de aplicar com o pincel é essa, que a gente tem um controle dessa quantidade. Vou fazer um procedimentozinho aqui para proteger o vestidinho, que é meio perigoso a gente acabar manchando ele de dourado nessa hora, tá? Você pode usar um lenço umedecido, ou uma flanelinha, ou mesmo um papel toalha. E aí, olha o que eu vou fazer. Eu tô afastando o cabelinho dela aqui. E vou colocar esse lencinho aqui por baixo, ó. Protegendo até mesmo o ombro e os bracinhos dela. Né? Ela tá no cabeleireiro fazendo luzes, aí a cabeleireira colocou aqui a capinha protegendo ela, ó. Agora não tem problema mais, não corro o risco de estragar nada do que tá ali embaixo. Já que eu não sou, assim, uma pessoa muito confiável, porque eu sou muito desastrada, é melhor prevenir, né? Do que correr o risco. Não esquece de aplicar luzes aqui embaixo também. Como os fios ainda não secaram totalmente, eu consigo mexer neles, ó. E dar umas pinceladinhas lá no fundo, pra não ficar só aqui em cima, né? Olha como já tá ficando bonito. Esse que eu tô usando aqui é a cor ouro, Metal Colors ouro. Existem alguns dourados mais fechados, outros dourados mais abertos. Aí você vai usar de acordo com o da pessoa que você estiver copiando, né? Hoje em dia tá usando muito aquelas luzes platinadas, então você vai pegar um dourado mais claro ainda, se for o caso, né, de você fazer.
pra ficar com efeito platinado, que é um efeito, um louro meio esbranquiçado, né? Bem bonito. Aqui por baixo também vou passar. Cuidado com o rostinho dela. Agora aqui. Com cuidado. Caso manche um pouquinho da pele, com um algodãozinho úmido depois a gente consegue tirar. Mas se puder evitar é melhor. Olha que charme. Pronto. Dá uma avaliada se tem algum lugar que você quer colocar um pouquinho mais de luz. Deixa eu dar uma olhada. Aqui tá bom. Aqui eu quero os cachinhos dela mais clarinhos aqui, ó. Vou dar uma destacada maior nas pontinhas. Muito simples de fazer, né, gente? E o resultado fica bem legal. Olha que linda. Agora eu vou deixar esse paninho aqui embaixo por um tempinho, só pra dar uma secadinha nas luzes. Mas o cabelo da boneca já está pronto. Depois que eu já tiver uma segurança de que a tinta secou, eu retiro essa capinha que eu coloquei nela aqui. Vamos fazer agora vamos fazer agora aqui o arranjinho do cabelo dela. Eu cheguei a tirar na outra aula, né? Porque eu lembrei que eu tinha que fazer as luzes. E primeiro a gente pinta para depois a gente colocar o arranjinho. Deixa eu pegar uma cola.
Aqui você pode usar a cola de tecido ou a cola de silicone. Quando é pra fazer esses detalhes pequenos assim, eu não gosto de usar a cola de silicone não, porque eu acho que ela fica meio grosseira. Mas isso vai de cada um, então eu vou usar a cola pano, tá? Que vai colar a rendinha no meu cabelo. Se eu tivesse usando um enfeitezinho de metal, eu ia usar a cola de lantejoula, como eu fiz no outro vídeo. Mas aqui no caso eu vou usar, como é para colar tecido no biscuit, eu vou usar a cola branca. Não precisa de muita cola para não ficar brilhoso, aquele acabamento brilhando demais não é bonito. E aí, observa qual é o lado certo da renda para não colar ela. Se você estiver fazendo um arranjo com renda, né? Para não colar ela o contrário, porque ela tem avesso. E aí é só montar aqui o arranjinho. Olha que coisa linda. Se fosse só assim já tava lindo, né? Mas ainda tem mais. Esse arranjinho tem umas aplicaçõezinhas de pérola. Deixa eu pegar aqui umas miçanguinhas peroladas que eu tenho. Vendo aqui as minhas pérolazinhas. Já espalhei algumas aqui na minha mesa. E vou colar, vou pegar uma pinça aqui, pra me ajudar. Espera só um minutinho. Colocar alguns pontinhos de cola. E com o auxílio da pinça, vou colocando as pérolas. Ui, voou. Esse arranjinho do cabelo você poderia fazer com tulipinhas que a gente encontra em lojas de montagem de bijuteria. Você poderia fazer com strass. Você poderia fazer com o fio aramado que a Sarita vende. Quem tiver interesse em comprar o fio aramado, a Sarita tem prata e dourado. No meu outro vídeo do penteado da noiva morena, eu usei o fio aramado e aí eu confirmei com a Sarita, ela tem lá na loja dela. Quem quiser procurar, Sarita Timóteo no Facebook, e aí você entra em contato com ela e compra o fio aramado. É muito bom o fio. Mas nesse modelo aqui nós não vamos precisar dele não. Esse penteado aqui é um penteado com renda e pérolas. Tá ficando lindo. Olha, vou mostrar de pertinho. Olha que luxo.
Viram? Acho que a câmera fica sem foco, né? Aí agora eu já posso tirar aqui essa tinta metal color, não demora muito pra secar, não. Eu tiro a minha proteção. E a noiva já pode sair do salão. Vou dar um giro nela. Esse fiozinho aqui, eu quero que ele fique aqui, né? No ombrinho dela aqui. Vou até colocar uma colinha ali. Cadê minha cola branca? Vou pôr uma colinha aqui, porque eu quero que ele fique fixo aqui. Isso. Então tá pronta, gente. Essa parte de fazer as luzes e o arranjo é bem rapidinha, mas a gente tem que respeitar aquele momento da secagem da massa, né? Pra gente não desfazer o que foi feito. Tá aí a nossa lindeza. Pra quem sempre teve curiosidade de saber como eu faço as luzes das minhas bonecas, é desse jeito então que eu faço. Espero que tenha ajudado vocês. Um beijo grande. Tchau, tchau.